Breaking news na economia dos Estados Unidos. Donald Trump anuncia uma proposta de dividendo tarifário, até $2.000 por pessoa financiados pela tarifa de importação. A ideia é simples: cobrar mais de produtos estrangeiros e repassar parte da arrecadação ao cidadão, exceto a alta renda. Especialistas apontam que o plano ainda precisa de aval do Congresso e pode sair como pagamento direto ou redução de impostos. O que isso muda para o bolso do americano, para parceiros comerciais como o Brasil e Canadá? Hoje a gente explica como funcionaria impactos nos preços, no emprego e na balança comercial e por que essa estratégia pode elevar a popularidade do ex-presidente entre eleitores pró-indústria. Fica comigo até o final para entender números, prós e contras e os efeitos no real, commodities e exportadores brasileiros. Se você curte política, geopolítica, economia com dados e contexto, se inscreve e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Agora vamos para o exterior, porque o presidente americano Donald Trump afirmou que vai pagar $2.000 a cada americano, exceto os de alta renda, isso em dividendos por causa do tarifaço implantado sobre produtos importados de outros países. Quem tem detalhes a respeito dessa proposta é o Eliseu Caetano, que está de volta aqui com a gente no Jornal da Manhã. Pois não, Eliseu? Salve, salve, Roberto Nonato. Muito bom dia para você, para Soraya e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Como a gente diz toda segunda, Happy Monday. E essa é uma segunda feliz por aqui mesmo, viu? Só estou trazendo boas notícias na programação da Jovem Pan hoje, pelo menos até agora. Que a gente continue assim, não é, Nonato? Agora, além do fim do shutdown, que a gente falou ainda há pouco, vem essa boa notícia. Donald Trump fez um post em sua rede social, a Truth Social, afirmando que poderá pagar até $2.000 por mês para cada cidadão americano. Por conta do quê? Do tarifaço. Numa tacada de mestre, numa tentativa de, primeiro, aumentar a popularidade dele. Segundo, aumentar a taxa de aprovação do tarifaço, que por aqui não é tão alta. Nem todo americano concorda com ele com relação à maneira como essas práticas comerciais têm se desenrolado ao longo dos últimos meses com relação a vários países do mundo. Países esses, antigos parceiros dos Estados Unidos, como Canadá, por exemplo, Brasil e outros. E agora Donald Trump trouxe essa novidade numa tentativa de reverter aí essa sensação do americano de não acompanhar ele nessa decisão. Essa proposta, esse dividendo tarifário, é assim que tem sido tratado por aqui, de pelo menos $2.000 por pessoa, a maioria dos cidadãos americanos, com exceção daqueles que são considerados de alta renda. E aí, essa informação também está no post dele. Então, apenas os americanos que precisam vão receber essa ajuda mensal. É uma espécie de Bolsa Família por conta do tarifaço. Olha, a gente aumentou a tarifa para esses países, entrou tanto dinheiro, o governo vai dividir com o cidadão. Essa proposta foi divulgada em uma publicação através das redes sociais dele, da Truth Social. Eu reforço, a Casa Branca ainda não se posicionou oficialmente através de um statement, de uma nota oficial, mas Trump já defendeu publicamente que esses pagamentos seriam, sim, possíveis graças às receitas obtidas com as tarifas de importação aplicadas durante o governo dele. Ele alegou ainda que essas tarifas estão tornando os Estados Unidos, abre aspas, o país mais rico do mundo novamente. Aliás, mais rico e respeitado do mundo novamente, fecha aspas. Ele ainda classificou como tolos aqueles que se opõem à sua política de taxação comercial. Segundo dados do Departamento do Tesouro, o governo americano arrecadou cerca de $195 bilhões somente com as tarifas extras entre janeiro e setembro deste ano. Um número recorde desde o início dessa política tarifária. O secretário do Tesouro do país, o Scott Bessent, afirmou nesse final de semana que o plano ainda não foi detalhado internamente e que a proposta, abre aspas, pode assumir várias formas, como, por exemplo, redução de impostos, isenção de tributos sobre gorjetas ou até mesmo pagamentos diretos, como é a proposta do presidente. Aliás, com relação a pagamentos diretos, isso aconteceu na época da pandemia. Quem não se lembra que os americanos, durante o período de pandemia, receberam uma ajuda mensal do governo de cheques ali que variaram de $1.000 até também $2.000. Eu mesmo posso dar como exemplo
que eu recebi essa ajuda do governo aqui na época da pandemia, né? Porque eles estavam dizendo, olha, precisamos fazer isso para ajudar quem mora por aqui legalmente no país. E aí valeu tanto naquela ocasião para cidadãos americanos, como para portadores de green card, como para quem estava aqui debaixo de visto, por exemplo, né? Mas que estavam ainda legalmente dentro do país. Os especialistas aqui, os analistas políticos e econômicos, alertam que esse projeto depende sim de uma aprovação do Congresso, o que não deve ser difícil para Donald Trump, uma vez que os republicanos, né, detêm a maioria na casa, mas também que pode enfrentar questionamentos legais, e aí a gente fala de justiça, a gente fala de Suprema Corte, vale lembrar que os republicanos também detêm maioria na Suprema Corte, mas Donald Trump costuma ver alguns atos seus barrados, inclusive por juízes que ele indicou, mostrando, reafirmando, ressaltando a independência do judiciário da mais alta corte dos Estados Unidos, né? Aliás, a corte, falando da Suprema Corte, está analisando agora, esse mês inclusive, os limites do poder presidencial para usar essas tarifas comerciais como instrumento de política fiscal, porque Donald Trump usa o argumento de uma lei de emergências econômicas e a Suprema Corte está nesse momento avaliando se isso é possível ou não de acordo com a lei, de acordo com a interpretação do texto mesmo. Ou seja, ele pode ainda sofrer um revés, como já sofreu em alguns outros casos, e a gente tem trazido aqui ao longo da programação da Jovem Pan News, como por exemplo a história da Guarda Nacional lá em Portland, né, que esse final de semana Donald Trump sofreu um revés e não vai poder mandar para lá nem tão cedo agentes da Guarda Nacional, dizendo que a cidade está sob perigo, né, oferece ali riscos aos moradores de segurança. Então a gente está acompanhando aqui todos os movimentos políticos também. Vale lembrar, não apenas dos Estados Unidos, mas de todos os países do mundo, e eu volto ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã com novas atualizações. É com vocês no estúdio. E aí, o que você achou do dividendo tarifário proposto por Donald Trump? Até $2.000 por mês por cidadão bancados pelas tarifas de importação? Na sua opinião, isso estimula a indústria a proteger empregos ou pode pressionar preços em relações comerciais? Deixe o seu comentário agora. Apoia ou não apoia a medida? Se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com quem acompanha política e economia. Amanhã tem mais análise direta ao ponto. Te espero no próximo vídeo.